Pode ir? Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso primeiro programa, nosso novo canal no YouTube e também o nosso novo blog chamado Realmente Existente, um programa que debaterá temas políticos e geopolíticos. Nosso lema é Geopolítica e Socialismo Real. Numa abordagem nacional e popular. Isso aí. Hoje é o dia 9 de abril, segundo dia da prisão do presidente Lula, e nós estamos falando aqui diretamente de Curitiba. Nós estamos falando na sede do Mimesis Conexões Artísticas. Meu nome é Paulo Biarzotti Filho, sou professor de língua portuguesa, militante do Movimento Popular de Curitiba, região metropolitana. Eu sou Fernando, graduado em Relações Internacionais e agora doutorando em Sociologia. Então, a nossa ideia é discutir temas internacionais, temas nacionais, temas históricos, situando numa perspectiva geopolítica as questões que envolvem o movimento social, que envolvem a esquerda. De alguma maneira, alguém poderia pensar, puxa, mas diante da prisão do Lula a gente vai debater um tema exterior, um tema mais amplo, mas a gente acha, não é, Fernando, que há um pano de fundo mais amplo, há um pano de fundo que aponta para o imperialismo, que aponta para o exterior, relacionado às questões do golpe de 2016, do golpe do impeachment, da prisão do Lula, e que nem sempre isso tem sido percebido, e essa abordagem tem sido cultivada na esquerda. Isso hoje, isso antigamente, mesmo em 64, né, Fernando? Talvez a importância dos temas internacionais dê uma luz melhor para entender, inclusive, a situação que a gente se encontra hoje no país, né? Então, nós temos uma geopolítica do golpe no Brasil. O nosso primeiro tema é a nova Guerra Fria, a Guerra Fria contemporânea, novamente envolvendo de um lado os Estados Unidos, de outro lado a China, a Rússia, esse triângulo. A nova Guerra Fria, em última análise, é o fator quase determinante, né, o pano de fundo, eu diria, do golpe do impeachment no Brasil em 2016, como a antiga Guerra Fria foi em 64, Fernando? Acho que talvez um dos pontos mais importantes dessa nova Guerra Fria seja que o Brasil começou a aspirar a buscar ser uma potência regional, e isso começou a ir contra os interesses, seja dos Estados Unidos, para conseguir manter o que eles chamam do seu quintal, né? Você vai conversar com alguém do Departamento de Estado, eles vão dizer que o Brasil não passa do seu quintal. Da área de influência. E que a disputa global contra a China, contra a Rússia, nesse novo contexto, o Brasil começou a ter um papel que começou a ser muito ruim para que os Estados Unidos conseguissem manter a sua hegemonia global, né? Então, como eu falei, é um canal no YouTube chamado Realmente Existente, é também um blog, Realmente Existente, com um único E, realmenteexistente.wordpress.com. Acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso blog. Nosso primeiro programa feito aí na lembrança do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que entre inúmeras obras, né, dezenas de obras sobre o golpe de 64, sobre Cuba, sobre a influência dos Estados Unidos, escreveu também A Segunda Guerra Fria, publicado alguns anos atrás, uma leitura que nós recomendamos. Nosso primeiro programa em honra e homenagem ao professor Muniz Bandeira. Não quer dizer, talvez, que a gente concorde com todas as abordagens ou análises do professor Muniz Bandeira, mas certamente foi talvez a pessoa na esquerda brasileira que mais apontou para esse contexto geopolítico, além da enorme consistência de sua obra, e é uma homenagem a ele recentemente falecido, mais do que justo. Bom, o nosso primeiro programa então pega essa questão da nova Guerra Fria. Como surgiu a Guerra Fria contemporânea? Bom, mais ou menos é natural que ela surge, a origem dela aponta para a Primeira Guerra Fria. Para a Guerra Fria que se foi construindo após a Segunda Guerra Mundial, tendo primeiro os Estados Unidos de um lado, a União Soviética de outro, e depois entrando também a China nessa equação. A Guerra Fria contemporânea, em boa medida, surge do enorme crescimento econômico, militar, social, geopolítico da China.
E o crescimento da China aponta também para a Guerra Fria anterior, e esse que é o primeiro tema aí do nosso primeiro programa. Vocês sabem, até a Primeira Guerra Mundial, o socialismo não era um ator geopolítico tão relevante. O socialismo, o movimento socialista era importante na Alemanha, na França, em alguns países. O Marx já tinha escrito, né, enfim, faleceu em 1883, o Engels faleceu em 1895. O socialismo era importante, mas ainda não era realmente um ator global. Após a Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa em 1917 e começa a primeira nação verdadeiramente socialista, que é a União Soviética. Paralelamente, Fernando, a partir da Revolução Alemã de 1918 a 1923, também os socialistas moderados, digamos reformistas, a social-democracia, também chega ao poder e ganha relevância, primeiramente na Alemanha, depois em outros países europeus, de modo que o socialismo seja revolucionário na União Soviética, seja reformista na Alemanha e em outros países, vai adquirindo esse peso geopolítico, esse peso social. Aí ocorre a Segunda Guerra Mundial e eu acho que largamente no mundo se acreditava que a União Soviética, dirigida pelo camarada Stalin, né, Fernando, esse grande tema da esquerda mundial, que a União Soviética não conseguiria suportar a ameaça, né, a invasão nazista e a pressão do imperialismo. O próprio primeiro-ministro Churchill, tão celebrizado na ideologia burguesa, tentou ali jogar, e em larga medida conseguiu, os nazistas contra a União Soviética numa tentativa de que os dois se destruíssem e o imperialismo pudesse, então, né, simplesmente ir lá para pegar os despojos dessa guerra. Mas, surpreendentemente, a União Soviética, surpreendentemente do ponto de vista da ideologia, porque o movimento era consistente na União Soviética e consegue heroicamente vencer a Segunda Guerra Mundial. Quem entra em Berlim são as tropas soviéticas, quem realmente ganha a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos celebram muito a sua vitória, mas veja, morreram 400 mil estadunidenses na guerra, que é bastante. 450 mil britânicos, 11 milhões de alemães e 27 milhões de soviéticos deram a vida na Segunda Guerra Mundial. E nesse processo, o Exército Vermelho liberta e institui democracias populares, regimes socialistas, também no leste europeu. Bulgária, Romênia, Hungria, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, são países que se tornam socialistas. A União Soviética, ela mesma, pega o que hoje seriam 15 nações, né? Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Belarus, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, enfim, 15 nações, Geórgia, né? Azerbaijão. Também ocorre uma revolução socialista não, digamos, dependente do Exército Vermelho na Albânia, né, e na Iugoslávia do Marechal Tito. E em 1949 ocorre a Grande Revolução Chinesa. E esse é um fato geopolítico incrível. Eu digo assim, por hipótese, né, de brincadeira, se alguém dormisse, Fernando, em 1910 e acordasse em 1950, 40 anos depois, teria o maior impacto no crescimento do socialismo. O socialismo, que era relevante, mas afinal nem tanto assim, em 1910, em 1950 dirigia grande parte do mundo. Quer dizer, acho que mais de um terço da superfície, enfim, da população, enfim, porque você tinha China, União Soviética, você tinha o leste europeu, e também uma forte influência começava na Ásia, a Revolução na Coreia, a Revolução no Vietnã, depois em 59 em Cuba, países também no movimento de descolonização, como o Egito, né? Enfim, indo para uma linha também da influência soviética, e o bloco socialista realmente se torna, se não equiparável, quase equiparável em poder ao bloco capitalista. Aí ocorre, e esse é talvez o fato geopolítico mais notável do ponto de vista da esquerda, no final dos anos 50, no começo dos anos 60, o racha.
a gente vê que não é de hoje que a esquerda tem dificuldade em manter a unidade, não é, Fernando? O racha na esquerda. O racha no bloco socialista entre a União Soviética e a China. Por que a União Soviética e a China racham? Vai ser o tema de nosso segundo programa. Vamos depois analisando. Tem razões geopolíticas, tem razões econômicas, ideológicas, políticas, mas enfim, em alguns anos a China, dirigida pelo companheiro Mao Tse-tung, o secretário Chou Enlai, eles vão se distanciando da União Soviética, que desde 53 tem a morte de Stalin, em 56 o 20º Congresso, não era mais uma União Soviética stalinista, é uma União Soviética khrushcheviana. Durante uns 10 anos ocorre esse racha e ele está lá circunscrito à esquerda, e os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, se opõem ao bloco socialista como um todo. Mas aí entra uma lógica da política, né? Diz que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Nós passamos até a lógica do trielo, não do duelo, mas do trielo, entre União Soviética, Estados Unidos e China. E percebendo o racha, os Estados Unidos, embora com certa lentidão, vão se aproximando da China. Isso se dá muito fortemente, num primeiro momento, durante o governo do Richard Nixon. O segundo mandato, ele tem 2 mandatos, ele sofre impeachment no segundo mandato, o secretário de Estado Henry Kissinger. Kissinger ganhou o Prêmio Nobel da Paz, imaginem só, né? Enfim, um grande ideólogo, ponta de lança do imperialismo mundial, mas certamente uma pessoa, enfim, inteligente, preparada, isso não resta dúvida. Nixon e Kissinger foram percebendo esse racha no bloco socialista e se aproximando da União Soviética. Se aproximando da China contra a União Soviética. Num primeiro momento, parece que era uma política dita triangular, de tentar se equilibrar ali entre os dois e tal, sem exatamente favorecer. Mas no governo seguinte, o governo do Ford, que é o vice do Nixon, mas no governo Jimmy Carter, entre 1977 e 1981, ocorre uma aproximação definitiva com a China. O conselheiro de segurança do Jimmy Carter faleceu em maio do ano passado, 2017. Chamava-se Zbigniew Brzezinski. É um nome assim difícil mesmo. Zbigniew Brzezinski, no nosso blog, realmente existente.wordpress.com, tem um texto sobre a trajetória e importância do Zbigniew Brzezinski. Primeiro capítulo do Muniz Bandeira, ele comenta o Brzezinski. Brzezinski não era menos culto e preparado, eu acho, que o Kissinger. E ele disse que não tinha essa de política triangular, que eram malabarismos do Kissinger, e que os Estados Unidos tinham que ir para amizade, para aliança com a China. Sabe, quando o Brzezinski morreu, ele foi celebrado pelo China Daily, pela liderança chinesa, como um amigo da China. Ele encontra o Deng Xiaoping, que é o então líder chinês, almoça na casa do Deng Xiaoping com a esposa e a família do Deng Xiaoping, e ele costura essa aliança. E aí a China pôde ter o que nunca a União Soviética teve: estabilidade internacional. Olha, por mais que você possa criticar o Stalin como autoritário, uma indústria voltada para a produção, inclusive militar, e não para o consumo, mas olha, ele tentou, pelo menos relativamente, distender o regime, voltar a indústria para o consumo, mas em cada um desses momentos o imperialismo reforçou a pressão contra a União Soviética, de modo que a União Soviética nunca pôde ter a estabilidade com a qual a China pôde contar após a aproximação dos Estados Unidos em meados para o final da década de 1970. Isso criou condições que foram muito bem aproveitadas pela liderança chinesa, pelo Partido Comunista Chinês, condições para o grande crescimento chinês. E a China cresceu enormemente nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, e mesmo quando, em 2008, o capitalismo entra em crise, a China ainda continua uma economia forte e pungente, como é até hoje. Mas essa Segunda Guerra Fria nasce do crescimento chinês.
o crescimento chinês teve uma oportunidade a partir da aproximação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se aproximaram porque houve o racha no bloco socialista entre a União Soviética e a China. Eu diria que está aí a origem, uma das maneiras de contar a origem do crescimento chinês e da Segunda Guerra Fria. E aí, em 91, a União Soviética cai, né, Fernando? Em 89 cai o Muro de Berlim, e os Estados Unidos, nesse contexto, podem viver um grande momento. Se por um lado, para os Estados Unidos foi bom, né, que essa aproximação com a China, de conseguir emparedar a União Soviética, os chineses pegaram esse momento para iniciar um processo de reformas, para captar a tecnologia de fora, para iniciar um processo de industrialização muito intenso, Sim. O que seria uma NEP, uma chamada nova política econômica, como o Lenin tentou fazer entre 23 e 27, né, na União Soviética, que seria uma tentativa de se abrir para o mercado global, ao mesmo tempo que você mantém o poder político do Partido Comunista, e iniciou um processo de reforma que na verdade permanece até hoje. Passou de Deng Xiaoping, foi para o Zemin, Hu Jintao e agora chega no Xi Jinping, num outro contexto da Segunda Guerra Fria, né? Mas ao mesmo tempo que foi derrotada a União Soviética, foi criado esse novo contexto que dá origem à Segunda Guerra Fria. Talvez a origem da Segunda Guerra Fria já seja a ideia de que os Estados Unidos queria manter o mundo sob controle, a ideia de um mundo unipolar, só que isso é muito difícil. Então, em 90 começa a sair, logo ao final do desmantelamento da União Soviética, uma série de teorias, né, que falam o fim da história, falam choque de civilizações, que não há mais conflito entre capitalismo e socialismo. Expressão do Francis Fukuyama, né, o fim da história. Que agora não há mais disputas de fundo na sociedade global. O que existem são pequenas disputas culturais. É a ideia de que os Estados Unidos poderia conduzir os outros países sem ter um bloco alternativo. Só que isso, na verdade, foi criando uma série de complicações, porque afinal de contas você conseguir mandar no território global sem qualquer tipo de desavença é muito complicado, né? A primeira coisa que eles foram fazer foi a guerra do Iraque, né? Sim. Logo no governo Bush pai. Bush pai. Logo após, ganha o Bill Clinton, inicia um processo com a NAFTA, depois o GATT, que é um sistema comercial global que depois vai culminar no OMC, amplia a OTAN por todo o cinturão em torno da União Soviética, traz para a OTAN República Tcheca, Hungria, Polônia, cria um sistema que a ideia seria cercar a União Soviética, que por mais, a ex-União Soviética na Rússia, que por mais que tivesse em declínio, permanecia como uma potência militar, com um grande território, que precisava ser contida. Foi nesse momento também que começou a se desenhar todas essas teorias, Colin Powell, que diziam que o principal objetivo dos Estados Unidos era conter qualquer possibilidade de haver novas potências que vai rivalizar com os Estados Unidos. E isso se remetia não somente à União Soviética, mas também à China, também eventualmente ao Brasil, Irã, Turquia, Indonésia, qualquer potência que pudesse se revelar como uma potência média, que fosse se tornar uma potência regional, que pudesse rivalizar com os Estados Unidos, deveria ser combatido, né? É nesse contexto, ali, depois de 10 anos de consolidação desse período unipolar, tem o atentado em 2001 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos entram em guerra com o Afeganistão. O 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas. Entra em guerra com o Afeganistão, depois entra em guerra com o Iraque. Também num contexto de disputa por energia, num contexto de disputa por petróleo. Os Estados Unidos passou a ser cada vez mais dependente do petróleo de fora dos Estados Unidos e começou a entrar também em contradição com isso, que é a China virando a segunda maior potência global. Talvez nos anos 70 as pessoas falavam, tinha expectativa que o Japão ia crescer muito, né? Que ia virar uma potência, mas é um país vassalo, né? Sim. Ou como outros, os tigres asiáticos, nenhum conseguiu dar o passo de romper
com os Estados Unidos, né? E a China permaneceu por agora quase 40 anos, crescendo num ritmo de 10 a 12% por ano em média, fazendo se tornar uma grande potência. E isso começou a incomodar também os Estados Unidos, né? De uma forma cada vez mais com que aquelas ideias de união para poder combater o inimigo maior estão se perdendo, né? Hoje, o inimigo principal dos Estados Unidos é esse bloco da Eurásia, formado principalmente pela China, por seu produtivismo econômico gigantesco e pelo aspecto militar que a Rússia ainda mantém, né? Acho que esse é o contexto de fundo da nova Guerra Fria, né? É a recentralização econômica do mundo para a Ásia. Certo. Então, daqui uma parcela boa da produção dos Estados Unidos hoje está na China, né? Até mesmo porque não é só os salários que são relativamente mais baixos, mas também porque tem um nível de produtividade mais alto. Hoje, para contratar um engenheiro chinês, é um quarto do preço do salário do engenheiro dos Estados Unidos, com a produtividade às vezes até maior. Então, essa recentralização econômica do mundo rumo à Ásia começou a deixar esse mundo unipolar cada vez mais difícil de se controlar. Os Estados Unidos passou a fazer uma série de questões, né, para conseguir novamente controlar isso, né? Uma delas foi investir no xisto, né? Sim. Eu acho que a gente vai falar isso em outro programa. Sim. Que ao investir no xisto passou a depender menos do petróleo e conseguir ter uma política energética global. Passou também a incentivar uma série de novas táticas de guerra, que inclusive o Muniz Bandeira fala muito, né, da guerra híbrida, da guerra de quarta geração, que passou a ser utilizada em vários momentos. Então, na Sérvia, em 2001, na Ucrânia foi tentativa de ser feito. Sempre são as revoluções coloridas, né? Sim. Revolução Laranja, Revolução Turquesa. Revolução do Guarda-Chuva, Hong Kong. Geórgia, em 2003, Ucrânia, em 2004, Quirguistão, em 2005, Bielorrússia, houve tentativas em fazer, né, no Irã, na Moldávia. Sim. Hong Kong, na revolução, dita revolução da Umbrella Revolution, né? E depois, talvez acho que outro momento onde se explicita todos esses interesses foi quando o Obama chegou ao poder, né? O Obama ganhou no final de 2018. 2008. Numa situação onde os Estados Unidos estavam em duas guerras, uma crise financeira muito forte, desemprego aumentando, seu nível de produtividade caindo, com problemas energéticos muito intensos, com a formação de vários blocos, né, pelo mundo contra o governo Bush, por ser muito militarista, por ser um governo muito explícito na tentativa de criar um império global. Nesse momento, onde o Obama ganha, ele tenta reconfigurar esse ponto com uma nova estratégia, né, que em grande medida é feita pela Hillary Clinton, que ela explicita nesse livro aqui, Escolhas Difíceis, editada pela Globo. Mais difícil para quem também se submeteu a essas escolhas. Porque a escolha talvez foi mais fácil de fazer do que as pessoas que se submeteram a ela, né? Foi nesse contexto onde começou a existir uma doutrina, que poderia chamar de doutrina Hillary, doutrina Obama. Perfeito. De você conseguir cercar os interesses da China e da Rússia, em especial você minando países que têm governos próximos desses países. Foi nesse contexto onde se incentivou a revolução, dita Revolução Democrática no Egito, que as pessoas ficaram muito contentes em 2013. Né? Primavera Árabe, né? Primavera Árabe, que primeiro levou a derrubar um ditador. Depois, quando ganhou o Mursi, que seria uma pessoa mais próxima ali de uma pauta popular, se derrubou novamente e hoje é governado por uma junta talvez pior do que o Mubarak. Foi aquele contexto da Tunísia, depois da Líbia, na América Latina foi o golpe em Honduras em 2010, no Paraguai em 2012, sempre com essa nova tática, onde você não precisa entrar somente com o poder militar, você pode incentivar mobilizações populares, pagar a mídia para deslegitimar um governo que você não goste. Você faz o chamado lawfare, que é você incentivar
investigações de ministérios públicos, de sistemas judiciais, você cooptar esses sistemas judiciais para os seus interesses. Isso vai acontecer na Coreia do Sul, onde agora essa semana acabou o processo de impeachment da Parker, a primeira presidente que ensaiou uma aproximação à Coreia do Norte. Foi condenada a 22 anos de cadeia. O presidente Zuma foi afastado na África do Sul, houve também um impeachment no Brasil e agora a impossibilidade ou dificuldade para prender o Lula. Então, nesse contexto do governo Obama, a gente poderia dizer que foram varridos do planeta quase 20 governos, 15 a 20 governos mais ou menos populares nacionalistas, que estavam entrando em zonas de influência desse novo mundo recentralizado na China e com um poder cada vez mais multipolar, que para os Estados Unidos, que imagina que tem toda uma potência nuclear gigantesca, maior exército global, é uma coisa que eles não admitem, até porque eles pensam no longo prazo, porque a China vai continuar crescendo desse jeito, o Putin vai conseguir manter a linha dele por mais décadas, aqui um governo liderado pelo petismo, que ficou 13 anos, ia ficar mais 20, 15 anos, esse tipo de coisa ia transformar a geopolítica global. Nesse sentido que talvez haja essa mudança de um mundo unipolar, ou a tentativa de criar esse mundo unipolar, para uma nova Guerra Fria, porque senão não haveria razão para ter uma nova Guerra Fria, né, se os Estados Unidos estivessem sob controle. Ao ir perdendo o controle, ele parte para essa nova Guerra Fria. Né? Perfeito. Eu acho que um momento também decisivo nesse processo foi a crise econômica de 2008, que também não vai ser o tema exatamente agora, né? Mas quer dizer, os Estados Unidos tecem uma aliança com a China contra a União Soviética. Isso dá à China uma estabilidade geopolítica com a qual a União Soviética nunca pôde contar. A China aproveita a oportunidade, por variadas razões que também serão analisadas depois, vai tendo grande crescimento econômico, e em 2008 a crise econômica tem por epicentro os Estados Unidos. Começa com a chamada bolha imobiliária que estoura em 2007, e no dia 15 de setembro de 2008, daqui a pouco vamos lembrar 10 anos, quebra o Lehman Brothers. Se não me engano era o quarto maior banco dos Estados Unidos. Há uma ameaça de que vá a Merrill Lynch, que as grandes seguradoras vão junto, e que vai haver uma série de falências no sistema bancário dos Estados Unidos. É nesse contexto que o Obama ganha, e eu acho que aí, Fernando, acendeu uma luz, sabe? Que aquela aliança com a China já tinha ido longe demais. Quem estiver nos assistindo, tem no YouTube vários filmes, né? Inclusive filmes ingleses, estadunidenses, documentários e filmes de ficção também, sobre a queda do Lehman Brothers, os últimos dias do Lehman Brothers, a falência do Lehman Brothers, alguns em inglês, outros em espanhol. E sempre lá no meio aparece uma discussão da China. Por exemplo, a Olimpíada em 2008 foi em Pequim. Eu acho que ali houve várias negociações, entendeu, na iminência da crise. A Olimpíada, se não me engano, é julho, né, uma coisa assim, junho, julho, perto, né, da quebra. E que eles perceberam que eles estavam perdendo a corrida econômica, entende? Então que aquela aliança que lá atrás foi funcional, inclusive para o crescimento econômico dos Estados Unidos, tornava-se agora disfuncional. Não havia como, em 6 meses, mudar da aliança para a luta explícita, porque inclusive os Estados Unidos estavam em crise. Produzem, inclusive, no meu modo de ver, a bolha dos emergentes. Note que em 2010 o Brasil cresceu 7,5%, 7,9% no terceiro trimestre. Num primeiro momento, portanto, até a China ajuda a recuperação dos Estados Unidos e tal, e os emergentes como um todo. Mas era uma tática, porque a questão estratégica havia mudado. Na crise de 2008, eles concluem que esta aliança é disfuncional e que a questão agora é partir para o confronto, que foi, primeiro, essa doutrina Obama, chamado pivô asiático, ou doutrina Clinton, Hillary Clinton, de que o interesse dos Estados Unidos se voltasse mais para a Ásia, e agora a gente está assistindo a guerra comercial do Trump com a China,
Estamos assistindo o conflito na Síria, que recrudesceu novamente, aliás, de ontem para hoje, né? E essas táticas de revolução colorida que não acabam. Queria só também que você comentasse, Fernando, você falou de várias revoluções coloridas, quer dizer que as manifestações de junho de 2013 no Brasil, afinal de contas, podem ter tido esse caráter? Como é isso? É uma controvérsia, né? Muitas pessoas acham que foi uma coisa muito libertadora, né? O que houve ali. Progressista, tudo, né? Espontânea. Mas eu acho que no futuro, eu acho que talvez daqui a alguns anos, assim, quando liberarem novos documentos ali do Departamento de Justiça, Departamento de Estado, Departamento de Comércio, Ministério Público dos Estados Unidos, a gente vai perceber o quanto que todo esse processo foi manipulado. Seja por criação de ONGs, por movimentos sociais que são cidadinos, movimentos sociais supostamente nacionalistas, seja pela lawfare, pela criação do Lava Jato, por uma série de treinamentos, e principalmente pelos objetivos que foram desenhados, seja para a criação do golpe, para a consolidação do golpe, seja para depois, com o governo Temer, né? Porque se há algum país que ganhou com o governo Temer, com a privatização de uma série de poços de petróleo, hoje você não precisa mais você ter uma série de máquinas e empregos para se produzir e extrair o pré-sal, tentativa de privatização da Eletrobras, Embraer, ou seja, deixar... Vendida para a Boeing, né? Para a Boeing, então você melar ali o acordo com os caças suecos, você paralisar o projeto nuclear brasileiro, paralisar o acordo para a criação dos 4 submarinos nucleares, paralisação do... Prender, né, o almirante Otto, que é o pai do projeto nuclear brasileiro, com a maior pena do Lava Jato, 43 anos, mais rápido, né, tudo célere, né, muito rápido, né, com a subordinação, né, maior dependência do país econômica, você também foi aventado que os Estados Unidos utilizasse Alcântara, né, para você projetar os foguetes. Alcântara é o melhor local do mundo para você, né, realizar testes. O que mais? Projeto naval brasileiro de criação de todo um sistema com navios, sondas que iam disputar com as grandes corporações dos Estados Unidos, desmantelamento das principais empresas de engenharia do país que estavam disputando o mercado na América Latina, na África e no próprio Estados Unidos, né? A Odebrecht ganhou lá para fazer a reforma do aeroporto de Miami. Imagine um empresário de Miami que pensou disso quando perdeu uma licitação para o Odebrecht. E quando não conseguia mais ganhar espaço na África, e que aqui dentro também ele queria esse espaço, né? Até porque nesse contexto de crise que você tem que rapinar mais ainda, né? A economia alheia, né? Porque se fosse naquele momento unipolar, eles poderiam até se dar o luxo de, digamos, né, alguma coisinha lá, afinal eles não tinham ameaça, mas nesse contexto de acirramento das contradições internacionais e de crise deles, né, seria um luxo com o qual eles não querem e não podem arcar. Igualzinho às manifestações de 2013, você vê em todos esses exemplos que foram dados ali. Porque você tenta deslegitimar o governo por meio da opinião pública e por meio de manifestações, principalmente por setores de classe média alta, buscando representar o povo, buscando dar mídia para isso. Junto com isso, você combate o poder dos governos populares, nacionalistas, progressistas, com o poder paralelo, no nosso caso feito pela Lava Jato, orientada e com subsídio. Lembro que um pouco, bem nesse período de 2013, foi os vazamentos do Snowden, né? Sim, é verdade. Que em grande medida, alguém poderia dizer que é muito estranho uma pessoa estar investigando ali um posto de gasolina e de repente passar para esquemas das maiores empresas, né, nacionais, com uma série de informações que alguém com algum nível de senso pouco ingênuo iria dizer que não são informações que um delator veio e falou, né? E que o esquema que o Snowden relatou era um esquema de espionagem industrial, né?
inclusive da própria presidenta, dos ministros de energia, todos os diretores da Petrobras. Então, com certeza teria um custo, né? Ninguém ia fazer um custo para espionagem desse se não tivesse outros objetivos, né? Isso também ajuda a explicar por que tanto o Moro, o Janot, os procuradores da Lava Jato vão fazer reuniões que são secretas nos Estados Unidos, passam tanto tempo lá, ganham prêmio, de ONGs que sejam duvidáveis. Eu acho que é nesse contexto ali que fica, de Segunda Guerra Fria, de guerra híbrida, de guerra... Certo. Que fica mais claro, inclusive, tudo o que está acontecendo no Brasil, né? É isso aí, bacana. Olha, esse foi o nosso primeiro programa do nosso novo canal no YouTube, Realmente Existente. Também o nosso blog, realmenteexistente.wordpress.com. Nesse primeiro programa, começamos a delinear a nova Guerra Fria, a Segunda Guerra Fria, que surge, né, historicamente quando há uma aliança dos Estados Unidos com a China e quando essa aliança é rompida a partir sobretudo de 2008, com o grande crescimento chinês. É nesse contexto geopolítico que ocorre o golpe no Brasil e que ocorrem golpes em 15 ou 20 países por essas táticas de guerra híbrida, como comentou o Fernando. A relação da política nacional com a geopolítica, com a história, será o mote do nosso programa, cujo lema é Geopolítica e Socialismo Real. Uma abordagem nacional e popular. Acompanhe nosso blog, acompanhe também o nosso canal do YouTube. Até logo a todas e todos. Até a próxima.